Dando continuidade ao nosso estudo aqui do modelo entidade-relacionamento, nós já identificamos todas as nossas entidades do nosso estudo de caso, todos os seus atributos, classificamos esses atributos e fizemos essa disposição aqui dentro do diagrama, né? Então, de acordo com a classificação dos atributos, nós temos essas representações aqui, né? Bolinha simples para um atributo simples, bolinha preenchida para um atributo chave, para atributos compostos a gente tem essa outra representação aqui, para atributos multivalorados a gente tem esse 0N aqui, né, no caso do contato do professor, então a gente já tem esse pequeno desenho, né? Mas percebam que nós temos assim, a gente já tem as entidades, tudo, né? Mas essas entidades, elas estão soltas aqui nesse desenho. Tá faltando alguma coisa aqui para dar um melhor entendimento para nós com relação a esse mini sistema que nós estamos elaborando o banco. O que está faltando aqui? Um relacionamento, uma ligação entre essas entidades. Qual que é a ligação? Qual que é como que essas entidades elas se relacionam entre si, né? Para contar aquela história daqueles dados. Então está faltando os relacionamentos. Então é o nosso objeto de estudo agora nessa aula. Então, o que é um relacionamento? Dentro do modelo entidade-relacionamento, nós já vimos aí o conceito de entidade, que é a entidade é uma coisa, ela representa uma coisa do mundo real. Os atributos são as características das entidades, né, de uma entidade. E o relacionamento é uma associação entre entidades, ou seja, o relacionamento é a coisa que vai ligar uma entidade com a outra, né? Então vamos ver um exemplo bem simples, olha. O João está matriculado na disciplina de banco de dados, onde o João é o elemento do conjunto de valores do atributo nome do aluno da entidade João, da entidade aluno, certo? Então, o João é uma representação da entidade aluno. João é um aluno, tá? Ele é o valor do atributo nome, que é um atributo da entidade aluno. Banco de dados é uma disciplina, é um elemento do conjunto de valores do atributo nome da disciplina da entidade disciplina, ou seja, disciplina é uma entidade, disciplina tem como atributo o nome da disciplina e banco de dados é uma disciplina. Quer dizer, essa string banco de dados é o nome de uma disciplina, certo? E matriculado é uma ligação existente entre um aluno e uma disciplina. Ou seja, se eu quiser falar assim que João está matriculado em banco de dados, eu estou relacionando a entidade aluno, que ali está representada pelo João, com a entidade disciplina, que ali está representada pelo banco de dados, né? Então, aluno está matriculado numa disciplina, certo? Então, isso é o relacionamento. Essa ligação entre duas entidades, entre duas ou mais entidades, é o que a gente chama aqui dentro desse conjunto de conceitos, né, que compõem o modelo entidade-relacionamento, essa ligação é o relacionamento, tá? O grau de um tipo de relacionamento, ele indica o número de tipos de entidades participantes. Ou seja, nesse caso aqui, nós temos a entidade aluno e a entidade disciplina. Quantos tipos de entidades nós temos? Duas, aluno e disciplina. Então, o grau desse relacionamento matriculado é o grau 2, tá? O grau de um tipo de relacionamento indica o número de tipos de entidades participantes. Grau 2, nesse caso, desse exemplo aí. E nós vamos representar um relacionamento no diagrama com um losango, ligando as entidades envolvidas. Então, um exemplozinho aqui, aluno, disciplina. Então, aqui nós temos a entidade aluno, aqui à esquerda, né? E a entidade disciplina aqui à direita, certo?
E a ligação entre essas duas entidades, esse losango aí no meio, ó, é o relacionamento que existe entre a entidade aluno e a entidade disciplina. Geralmente, um relacionamento, a gente dá um nome para ele, principalmente nessa fase inicial aqui do modelo entidade-relacionamento, né, na fase conceitual. É mais fácil você ler, fazer uma leitura. A gente pode fazer uma frase com isso daqui, ó. Aluno matricula em disciplina, né? Uma disciplina tem vários alunos matriculados nela, né? Então, aluno matricula em disciplina, tá? E aí, qual que é o grau desse relacionamento? É um relacionamento de grau 2, porque tem duas entidades envolvidas nesse relacionamento, nesse losangozinho aqui no meio, tem duas, ele está ligando duas entidades, tá? A gente pode ter relacionamento de grau 1, quando você tem um autorrelacionamento, que a gente vai ver aqui. A gente pode ter um relacionamento ternário, né? Apesar de que a gente procura evitar, porque dá muitos problemas, mas a gente pode ter um relacionamento ternário, ou seja, um relacionamento de grau 3, que é 3 entidades compondo um relacionamento. A gente pode ter um relacionamento de grau N, né? N entidades ligadas por um relacionamento. Vamos voltar agora do nosso estudo de caso aqui. Bom, nós temos aqui a nossa disposição aqui, né, das entidades e os seus respectivos atributos, e vamos identificar aqui, de acordo com aquele requisito que a gente tirou lá do cliente, né, com aquele levantamento de requisitos que a gente obteve do cliente, da entrevista que o analista foi lá fazer com o cliente, vamos ver quais relacionamentos estão aqui nesse modelo. E nós vamos incrementar o nosso modelo, vai ver o tanto que vai ficar mais entendível. Olha só, o primeiro relacionamento que a gente tinha lá era que um estudante, ele se matricula numa disciplina, né? O estudante se matricula na disciplina. Então, esse é um relacionamento de grau 2 aqui, né? Porque está ligando a entidade estudante com a entidade disciplina. Logo para frente, a gente viu que um departamento, né, ele oferece disciplina. A disciplina, na verdade, ela é oferecida não por um professor, mas sim por um departamento, tá? Por exemplo, aqui no Cefet, a disciplina de banco de dados, ela é oferecida pelo departamento de computação e mecânica, ok? A disciplina de matemática é oferecida pelo departamento de formação geral. Então, uma disciplina é oferecida por um departamento. O que liga essas duas entidades, essas duas coisas do mundo real, é esse relacionamento aqui oferecida, né? Coloquei um nome aqui para ela. Vejam que uma forma interessante da gente identificar entidades, né, e relacionamentos, a entidade geralmente a gente tem um substantivo e o relacionamento geralmente a gente tem um verbo. Tá? Matricular, oferecer, tá? Beleza. A disciplina, ela é oferecida por um departamento, mas ela é ministrada por um professor, tá? Vamos lembrar lá do nosso levantamento de requisitos. Então, o professor ministra, leciona disciplina. Só que a disciplina, a gente viu que ela pode ter um pré-requisito, que é uma outra disciplina. Então, esse caso aqui, olha, nós temos um caso de autorrelacionamento, aqui nesse pré-requisito, aqui, ó, na entidade disciplina. Uma disciplina é pré-requisito de outra. Uma disciplina tem como pré-requisito outra disciplina, né? Pode ter, né? Mais um relacionamento. O professor, ele está lotado num departamento. A gente viu que um professor, obrigatoriamente, ele está alocado, né? Ele está lotado num departamento, está registrado num departamento. Então, o departamento tem vários professores ou um professor está alocado ou lotado num departamento. Ainda sobre departamento e professor,
nós vimos também que um professor, né, ou um departamento, perdão, o departamento, ele tem um professor como chefe do seu departamento. Então, um professor daquele departamento, ele pode chefiar aquele departamento, tá? Então, o professor chefia o departamento, tá? Então, nós temos aqui, olha, entre departamento e professor, nós temos dois relacionamentos diferentes, que são coisas diferentes. Uma coisa é você falar que o professor está alocado num departamento. A outra coisa é você falar que o professor chefia o departamento. E o professor, ele tem, ou pode ter, né, que seria mais adequado colocar assim, um professor pode ter uma avaliação que foi feita por um aluno. Como a avaliação, ela, segundo o nosso levantamento de requisitos lá, a avaliação era feita por um estudante, você pode até pensar assim, então tem um relacionamento aqui entre a entidade estudante e a entidade avaliação. Teria, se aquela avaliação não fosse anônima, né? Então, aqui a avaliação ela é anônima, então eu não preciso ligar um estudante a uma avaliação aqui. Eu não preciso identificar quem é o estudante que fez aquela determinada avaliação, ok? Então, é isso aqui. Nós temos agora um desenho bem melhor, bem mais entendível. Tá? Ainda tem alguns detalhes que nós precisamos saber dos relacionamentos que vai nos ajudar a melhorar esse modelo e a entender de fato como que os dados vão ser armazenados fisicamente lá no disco quando a gente for criar o banco de dados, tá? Ainda tem alguns detalhes, mas olha só, um modelo já tem uma cara boa, olha só. A gente já consegue, uma pessoa até leiga consegue entender mais ou menos o que isso aqui está significando, né? Qual que é o significado dessa coisa aqui para nós, certo? O estudante matricula em disciplina, a disciplina é oferecida pelo departamento, a disciplina é ministrada pelo professor, o professor ele está lotado num departamento, ele pode chefiar um departamento, o professor pode ter avaliação e a disciplina pode ter pré-requisito. Então, uma leitura rápida seria uma coisa assim, né? Então, agora, o que nós vamos fazer? Vocês vão aí pegar papel e caneta e vão fazer esse desenho aqui no caderno de vocês ou numa folha. Aí vocês vão pegar e vão fazer esse desenho para vocês terem esse desenho mais fácil para a gente acompanhar as nossas próximas aulas. Que nós vamos falar aí de cardinalidade e restrição de participação. Um detalhe importante aqui é mais como uma boa prática de modelagem que eu esqueci de falar em vídeo anterior, com relação às nomenclaturas, tá? Geralmente, ou é melhor, né, vou dizer assim, é melhor que a nomenclatura, os nomes das entidades, eles fiquem aqui no modelo no singular, tá? Tem muita gente, muitos modelos vocês vão ver por aí, colocando aqui, por exemplo, departamentos, disciplinas, professores, avaliações, estudantes. Não. O mais correto, até segundo livros de referência de banco de dados, é você desenhar aqui a representação como se fosse de uma entidade, tá? Como se fosse de um representante daquele tipo de entidade. Então, aquilo ali é o departamento, a disciplina, o professor, a avaliação, tá? Então, nós vamos usar aqui essa boa prática de modelagem, que é o nome das entidades ficam no singular, ok? Bom, outra coisa também, com relação agora a esse assunto que nós acabamos de ver aí, que é o relacionamento. Então, vamos nos habituar mesmo a colocar aqui no losangos, né, que está identificando aqui o relacionamento, coloca aí um verbo, alguma coisa que identifica esse relacionamento. Porque veja aqui, olha, professor e departamento, eles têm dois relacionamentos distintos entre as mesmas entidades.
Então, é interessante você colocar alguma coisa que identifica esse relacionamento, que faça sentido naquele desenho que você está fazendo, tá? Outra coisa importante também. Sempre eu estou falando para vocês, pega papel e caneta e vamos trabalhar com o modelo, né? Vamos fazer esse desenho aqui. É a melhor forma de aprender esse tipo de modelo, tá? Existem várias ferramentas de modelagem na internet, tem várias coisas disponíveis, muitas. Nós, inclusive, no laboratório, iríamos trabalhar com uma das ferramentas. Mas não existe nada melhor do que papel e caneta, papel e lápis, para você fazer e aprender a fazer esse tipo de desenho. Até hoje, eu só faço modelos usando papel e caneta. Eu prefiro muito mais usar o papel e caneta primeiro, depois eu passo para uma ferramenta de modelagem, mas o meu entendimento é muito melhor quando eu vou trabalhar com algum modelo. Meu entendimento é muito melhor quando eu vejo no papel, tá? Foi a forma como eu aprendi e eu me lembro dos meus professores falando, a melhor forma de fazer modelos de dados é com papel, tá? É no papel mesmo, né? Ferramenta de modelagem é depois. Depois que você já tem todo o entendimento sobre aquele dado, aqueles dados que você está trabalhando, ok? Então, esse aqui nós finalizamos a parte inicial de relacionamentos. Então, nós já vimos entidades, atributos e relacionamentos. Próximas aulas, nós vamos ver mais alguns detalhes do relacionamento, que é a cardinalidade e a participação.